Bendito é o Senhor, só tu és santo, só tu és santo. Glória, aleluia, bendito és tu, Senhor. Amados, boa noite. Estamos novamente fazendo a live do ensinamento de Hebreus, hoje Hebreus 6. Você que chegou agora nesse canal a primeira vez, aqui é um canal cristão que fala de Deus. Meu nome é Elias Ramos, tudo com minúsculo, porque tem vários Elias Ramos no YouTube. Esse canal é para você que é cristão, é para você que não é cristão. Todas as ramificações de cristãos. É para você que é espírita, seja bem-vindo. É você que é ateu, seja bem-vindo. É você de outra e qualquer outra religião, seja bem-vindo. Que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui a gente estamos lendo a palavra de Deus e discernindo, contemplando exegesimamente, um texto e contexto, o que a palavra de Deus nos ensina. Bendito Deus, eu peço que abençoe todos que estão entrando nesse canal, que vão visualizar essa live, abençoe suas famílias, pai, mãe, filhos, avós, filhas, tios, tias e assim por diante. Todo o contexto da família, a família tradicional, a família que tu pôs na terra. Abençoe, Senhor. Quem tiver alguma enfermidade, são várias enfermidades. Existe enfermidade de câncer, ela se divide em vários momentos, várias ramificações. Peço que tu cure, Pai, e tu há poder, se for da tua vontade, vem curando. Visite os hospitais, visite as pessoas que estão enfermas, aqueles que perderam algum ente querido, o Senhor vem consolando seus corações. Aqueles que estão presos, que for de ser liberto, venha libertar. Que estão presos injustamente, liberte, Senhor. Faça a tua obra. Também visite lá aqueles políticos em Brasília, bando de fogo lá, naquelas CPI, CPMI. Não deixe o Brasil ser entregue à ideologia pifa de comunismo, de globalismo. Que o Brasil é cristão, que os deputados, senadores possam agir legislativamente, legislar, e não se deixar levar por outros poderes. Abençoe o Brasil, Pai. Faça a tua obra. Não estamos aqui para criticar, mas sim para pedir a tua bênção sobre as famílias, sobre o teu povo, em nome de Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus é uma carta totalmente espiritual. Ela nos ensina muita coisa. Cada capítulo, ela eleva o nosso espírito. E os capítulos, ela vem afirmar o anterior. Quem já viu a live anterior, do Hebreus 5, vai lá ver. Se não viu, vai lá, veja. E vai entender. A gente já lemos Hebreu 1, Hebreu 2, Hebreu 3, 4 e 5 e agora 6. Né? Procura lá no YouTube, Elias Ramos, com letras minúsculas. Entra no meu canal e procura seguir os capítulos todos. A gente já teve em Tito, já temos em Timóteo e outros livros da Bíblia, agora a gente estamos em Hebreu. Eu vou ler e depois eu vou comentar. Às vezes eu paro também no meio para comentar alguma coisa e depois continuo. Quem já conhece o que eu faço, já me segue, já sabe como é que é assim. Assim fala. Hebreus 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismo e de imposição de mão.
e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Vou dar uma pausinha aqui, tá? Ele não fala aqui que não devemos falar. Ele fala que devemos prosseguir avante, conhecendo a Deus e os princípios fundamentais, elementares da doutrina de Cristo. É essa. Agora, ser perfeito, você tem que buscar mais. É mais do que isso, tá? Isso, arrependimento de obra morta, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mão e ressurreição dos mortos e juízo eterno, isso é para fazer para o que o descrente veja e creia. Nós que já cremos, devemos seguir à frente. É o leite. Não podemos mais ficar bebendo leite, mas sim alimentos sólidos, né? Agora, continuando. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram, sim, impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles que por quem é também cultivada e recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e orgulho, rejeitado e perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Aqui nos fala que a gente temos muitas pessoas que às vezes profetizaram. Bem, no Apocalipse fala, né, que muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos, não fizemos sinais na sua maravilha no teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Estarão à esquerda do Senhor, né? Serão jogados no lago de fogo. Mas aqueles que perseveraram, fizeram todos esses sinais, visitaram o órfão, aquele que teve fome deu de comida, aquele que estava nu vestiu, e assim por diante. O Senhor vai dizer isso: eu estava nu e tu me vestiste, eu estava necessitado, com fome tu me deste de comer. E assim por diante. E eles vão perguntar: mas quando vimos isso? Quando fizeste um desses pequenininhos, né? Porque todo aquele faz alguma coisa, alguma caridade, algum ato de amor, não está fazendo só para aquela pessoa, está fazendo para Deus, porque está sendo representante de Deus na terra. Quando é feito por amor. Tem gente que faz para se demonstrar que é bom, para demonstrar que para os outros que ele está fazendo. Ele já ganhou o galardão dele. Se é por a vaidade, aquilo não perdura muito tempo. Vai chegar uma hora, vai fazer um pouco e daqui a pouquinho para. Mas quem tem o dom de Deus faz aquilo naturalmente. E aqui é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram sim, impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando por si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. A gente vemos, nós que toda regra é a exceção. Mas toda vez que é uma pessoa muito usada por Deus, às vezes consagrada a diácono, presbítero, pastor, e era muito usado e depois cai no pecado, cai nas coisas, se afasta e fala mal da obra de Deus, fala mal de Deus, nem vou dizer se fala mal do Espírito Santo, porque aí não tem perdão mais. É impossível que essas pessoas sejam renovadas. Lógico que toda regra é exceção. A gente vê muitas pessoas que hoje estão na casa de Deus e amanhã não estão mais, por um motivo ou outro. Às vezes a tribulação. Deus prova nosso coração de tantas maneiras, Jesus. Deus tem provado meu coração de tantas maneiras.
Às vezes prova com doença, às vezes prova por necessidade. Mas não para ficar a vida toda em necessidade, nem com a vida toda doente. Às vezes prova por sentimentos, casamento, filho, trabalho. Prova muita coisa. E essa aprovação para Deus, Deus quer que a gente saiba que nosso coração, Ele já conhece o nosso coração, mas quer que nós também conhecemos. Que o coração do homem é enganoso. E ele provou Abraão ali, naquele, acho que é Monte Moriá, que levou Isaac para ser sacrificado, e quando chegou na hora de sacrificar, Deus viu que ele ia sacrificar, e o anjo impediu. O brador daí do alto céu, não faça isso. Deus provou até o último momento Abraão. Provou Abraão com 100 anos para ter um filho, tendo promessa que ia ter um filho. Homem com Sara com 90 anos. Dizendo, não, sua descendência será bendita, será como a areia do mar, da areia das praias, como as estrelas do céu. E sempre falando isso no ouvido de Abraão, e ele provou Abraão, e ele creu. Tudo possível é aquele que crê. A fé não é desse mundo. A fé é do mundo vindouro. Embora que nós provamos ela aqui. É o poder de Deus. Saul, ele foi revestido do Espírito Santo quando foi ungido rei. Mas ele fez muitos atos desagradáveis a Deus. Tornou-se inimigo de Deus. E o Espírito Santo foi retirado dele. E ele não se renovou de novo. Precisou Deus buscar outro, a Davi. É isso que nos fala. Ninguém está salvo. Só que quando chegar o último momento do suspiro, você não largou a fé, não deixou de crer em Jesus, seguiu os seus caminhos, seguiu tudo que está escrito na palavra de Deus. Aí, Deus não é homem para mentir, você está salvo. Então é isso. Se você está na unção do Senhor, não saia, porque você já provou o dom do mundo vindouro. Algum dom você provou. Que é impossível aqueles que provaram venham cair e ser renovado. Mas toda regra é exceção. Não bota isso como regra não, porque que já vi gente ser renovado. Às vezes precisou ir para a lama de novo, mas Deus trouxe de volta, por misericórdia. Todos nós não somos dignos de Deus. Todos nós não temos capacidade de dizer que somos dignos. Ele nos escolhe por sua misericórdia. Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. Nós, sem Deus, somos nada. Deus continua sendo Deus. Ele não muda nada. Sua personalidade, seu poder, nada muda. Se ele não querer mais o homem, ele continua sendo Deus. Quem vai condená-lo? Se ele fizer o bem, quem vai recompensá-lo? Se ele fizer o mal, quem vai repreendê-lo? Ele está acima do bem e do mal. Ele criou o bem e o mal. Se ele fizer alguma coisa contrária à sua consciência, quem vai te repreender ele? Mas ele não é homem para mentir. Ele não mente. Voltando. Continuando. 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, continue a cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis intolerantes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herda a promessa. Bendito seja Deus, né? Então aqui ele fala que Deus não é injusto. Se você fizer alguma coisa para ele, você recebe 100 vezes mais nessa terra.
quanto mais lá nos céus, na terra vindoura, né? Que essa terra aqui será, o céu será enrolado como um pergaminho, tudo que está nessa terra será queimado, desfeito. Será novo céu e nova terra. Isso já aconteceu outras vezes, e vai acontecer de novo. Mas outras vezes o homem não estava na terra. E é para ficar o que é permanente. O que é permanente? A fé em Deus, a confiança no seu nome. As coisas mutáveis estão aí. Até a própria ciência fala que já teve só um continente, Pangeia, né? Fala que é Pangeia. Já fala que teve outros animais, grandes, pequenos, e hoje não existe mais. Já teve outras naturezas no mundo, e hoje é a natureza do Gênesis, que está ali, foi criado o homem. Já teve outras criações. Eu acredito nisso, porque a própria Bíblia fala que a Nova Jerusalém descerá dos céus, feita por mão não desta criação. Ora, se não é a mão desta criação, então teve outras criações. A Terra tem, sei lá, quantos bilhões de anos? O homem tem poucos milhares de anos na Terra. Mas isso é estudo lá para Gênesis. Vamos continuar aqui. É que muitas pessoas se confundem. O livro de Gênesis fala da criação do homem para cá. A criação dos animais que ia cercar o homem, que o homem, Adão foi lá e deu um nome a cada um. A natureza foi refeita, as árvores, os peixes do mar, as aves, tudo para o homem. Então ali foi uma criação para pôr o homem no jardim. Então eu entendo assim, aquilo foi de Gênesis para cá, fala da criação do homem. Um novo céu, nova terra que foi feito para o homem, até ser desfeito de novo. E lá em Apocalipse nos fala. E o que existia antes alguma coisa antes, que foi desfeito e feito de novo. Mas isso é para mais à frente. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois o homem jura pelo que é superior, e o juramento servindo de garantia para eles, a fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele interpôs com juramento. Ele jurou por ele mesmo, tá? Ele não jurou por ninguém maior que ele, que não existe. Para que mediante, não existe nem nos céus, nem na terra, nem no universo. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para um refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Ao tempo por âncora da alma, segura e firme, que penetra até além do céu, do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus me faz tocar aqui para falar. A ciência tem se multiplicado muito. Você olha para o céu, vê galáxias. Parece que Andrômeda, daqui a 5 bilhões de anos, vai se unir com a nossa galáxia. Pelo menos isso que o cientista fala. Já está tendo o rastro da Andrômeda, já alcança o rastro da Via Láctea. Tem mais de milhares de galáxias, milhões de galáxias, e cada galáxia tem mais. Nossa galáxia tem mais de 100 milhões de sóis no seu sistema. São, se não me falha a memória, 200 mil anos-luz do disco da galáxia para o outro, para chegar a outra ponta da galáxia, da Via Láctea. Agora, esse novo telescópio descobriu uma galáxia mais antiga, segundo eles, 500 milhões depois do Big Bang,
que o Big Bang não existe. Já, a teoria do Big Bang já foi descartada há muito tempo pelos cientistas. Então, o que é que acontece? Milhares de galáxias. É isso que nós conseguimos ver, os cientistas conseguem ver. Você acha que tem só a criação do homem, tanto espaço, tanto planeta, tanto sistema solar, só o homem foi criado? Pensa bem, a grandeza de Deus é bem maior do que nosso entendimento. No planeta Terra, atualmente, desde Gênesis até o final de Apocalipse, é o homem. O próprio Jesus dizendo que ele era do alto, não era dessa terra. Nós somos da terra e ele é do alto, ele veio dos céus. Eu não estou aqui falando de ET extraterrestre. Estou falando de criação de Deus. Existe, sim, seres em outras galáxias, seres no homem. Deus não fez esse universo que parece que tem agora multi-universos, a teoria das cordas. O conhecimento do homem está se multiplicando e vendo a grandeza de Deus, não só nessa terra, mas no espaço, na mansidão do universo. Tudo funciona como um reloginho, né? Nada por acaso. Aí o ateu diz que Deus não existe. Olha só, olha para o universo, olha para as coisas, olha para os planetas, como em redor do Sol, os buracos negros. O universo existe, cada os buracos negros também, são centenas e milhares em cada galáxia. E a gente não compreende ainda, energia escura, matéria escura. A consciência do homem está engatinhando para conhecer a grandeza de Deus. A ciência se multiplicaria no final do tempo. Jesus mesmo falou, muito, né? Lá em Daniel, o anjo falou, guarda essa palavra, porque a ciência se dormirá nos seus pais, mas a ciência se multiplicará por muito mais. E ela tem se multiplicado, e a ciência real, ela glorifica a Deus. Glorifica a Deus. E aqui Deus, não tendo maior, jurou, voltando aqui para Hebreus 6, por si mesmo, que daria salvação e vida eterna aos aqueles seus escolhidos, os seus santos. É imutável, Deus não mente. Ele é governador, ele governa todo o universo. Ele está em todo lugar, não só da Terra, como no universo. Na última galáxia lá, que esse telescópio está aí, James Webb, viu? Lá, a mais velha, a mais avermelhada, ele está lá também. O universo não pode conter Deus. Todo o universo, ele é maior que a coisa criada do universo. Ele está dentro de todo o universo e ele está em todo lugar e o universo não pode conter Deus. Como é grande. Aí, na necessidade, ele tem o seu Filho, né? Jesus Cristo. Porque aqui não tem outra palavra para dizer que Jesus e o Espírito Santo é a mesma natureza, é o mesmo Deus. O Pai e o Filho herdam o mesmo DNA, a mesma natureza. Então ele se pôs nessa palavra de Pai, Deus Filho, para nós entendermos qual é o verbo que se fez carne e habita entre nós, é o autor da nossa fé. Quem é o autor da fé é Jesus. O companheiro de Deus é Jesus, o Espírito Santo. Nesse universo todo. Depois foi criado os anjos, querubins, serafins, a hierarquia dos céus. O que foi revelado para nós, é para nós. O que não é revelado é para Deus. Tem muitas mais criaturas nos céus, nesse universo todo, que não foi ainda revelado para nós, porque nós não compreendemos. Em volta de nós, há um mundo espiritual muito latente. Quem tem olhos espirituais consegue ver. E Deus dá olhos para consagrar, consegue ver o mundo espiritual.
Eu lá na faculdade, um jovem falou que, um professor, estava orando para Deus mostrar que é os demônios, coisa, e para orar, para repreender. Ele estava orando para isso. Deus me Deus. Aí eu fiquei quieto. Ele ora para isso. Às vezes eu não quero ver isso que eu vejo. E desde criança. Ele estava orando para ver. Mas Deus dá a cada um dom. Deus pode ter dado um dom a ele que não deu a mim. E eu não vejo muitas coisas. Tem gente que vê mais do que eu. O mundo espiritual está em volta de nós. É um universo paralelo, maior. Eu vou afirmar, o mundo espiritual, ele é mais vibrante, mais colorido, mais real do que esse nosso. Nós sentimos frio, calor, tudo bem. O mundo espiritual é diferente. As leis naturais do mundo espiritual é diferente. Não é igual às nossas leis naturais do mundo material. Eu estou falando muito mistério hoje, né? Então, o que acontece? A fé, o autor da fé é Jesus Cristo. Não é desse mundo. A fé vem por ouvir, ler e ouvir a palavra de Deus. Onde nasce a fé em nosso coração. Mas a fé também vem pelo Espírito Santo, a revelação que ele nos faz no nosso coração, na nossa mente. Porque muitos recebem a mesma palavra, mas não ouvem, não entendem, não compreendem. Estão vendo, mas não vendo. Estão ouvindo, mas não ouvindo. Igual Jesus falando por parábola. Muita coisa que dentro da palavra de Deus tem mistério só para aquilo que Deus fala, porque quem tem o penhor do Espírito, quando você lê um versículo, o Espírito de Deus te fala e te revela, isso é assim assado. Isso aqui não é assim assado. E a pessoa lê a Bíblia como se fosse um livro comum. Quem não tem o Espírito de Deus para discernir, vai ler, e não vai entender nada, porque quem ensina, quem fala e revela o que está atrás das letras, é o Espírito de Deus. Por isso que é interessante a pessoa procurar ter o Espírito de Deus. E quem escolhe nós, não somos, quem escolhe a Deus não é Deus, não é nós, é Deus que escolhe a nós. Ele deu o livre-árbitro. Se você crer na palavra, começar a ler e crer, as coisas vão se revelando aos poucos. Quando vê, você vai vendo. Se você fala que crê em Jesus, mas crê lá no centro, caboclo, bota a velhinha para lá, pega outro espírito, ou então crê em Maria, José. Eles foram homens santos, mulher santa, mas faz oração para imagem de escritura, que é abominação para Deus, porque o único que você pode orar é para Deus, para Jesus e o Espírito Santo, que são o mesmo Deus, nem para anjo nenhum. Se aparecer um anjo na minha frente e querer que eu ajoelhe e ore por ele, eu repreendo, porque esse não é anjo de Deus. Nenhum anjo de Deus aceita adoração. Ele sempre fala, adorai o Senhor, a mim não. Então, o homem está destinado a viver uma vida, morrer e depois ir para o juízo. E a vida eterna com o Senhor Jesus, ou então a segunda morte, a morte eterna. Nós podemos ser mais do que a gente pensa, porque Deus vai provar nossos corações, todo instante. Ele provou o coração de Davi, de Abraão. Abraão viveu 160 anos. Depois que Sara morreu, ele contraiu outros casamentos, teve mais filhos.
mas os filhos da promessa foi Isaac. Isaac já foi mais firme. Teve Rebeca, só Rebeca. Viveu também muito. Depois que Rebeca morreu, ele também não teve mais ninguém. Jacó já teve, acho que 4 esposas, né? Porque naquele tempo era permitido, eles eram orientais. Abraão conta que Isaac, só com a Ágar, que era a serva dele, que teve Ismael. Porque em posição da própria Sara, porque estava achando que estava mais velha, sei lá de quê, e ele não queria. E hoje temos aí os descendentes de Ismael, que é os árabes. Mas também era permissão de Deus. O que é que eu quero dizer? Que a gente temos que ver o aumento da nossa espiritualidade. Como se diz assim, fugiu a palavra. A moralidade da nossa época é diferente da moralidade da Grécia e da época de Abraão, da época de Moisés. Nós fomos crescendo espiritualmente e a moralidade hoje ocidental, quando ela é judaica, cristã, com a família, o povo, é uma moralidade mais aperfeiçoada, através dos séculos, através de todos os momentos que Deus vem se revelando. Deus não massacra o homem com a moralidade. Ele vai, gradativamente, ele vai moldando as civilizações e os homens. Os homens aqui é homem e mulher, tá? E até no Oriente a moralidade é diferente do ocidental, mas há uma moralidade. Estou soltando fogos aí, não sei se é para o aniversário ainda da cidade, que hoje já é 30 e amanhã é 31. Então, a Bíblia nos ensina moralmente atitude de fé e conduta do servo de Deus. E muitos estão fugindo dessa conduta. Eu vi uma reportagem no YouTube há pouco tempo que um missionário foi preso na Inglaterra por pregar na praça pública lá para orar em frente ao hospital, nem dentro do hospital, em frente ao hospital, é preso. A Europa está ficando pagã ou muçulmana. E vai ter está se preparando para igual como teve lá em 39. Não vou falar um nome porque vocês sabem, né? Teve de 1918 uma grande, em 39 outra, e parece que eles estão querendo, eles não querem paz. Estão ocupando muito a Rússia também está se defendendo, também tem parte na culpa, mas a Europa está, porque ela se tornou pagã, está se tornando pagã. E Deus vai deixar usar a mão dele ali pesada, porque eles estão abandonando a Cristo, igual aqui que estava. É impossível que foram iluminados e caíram. É impossível que outra vez seja renovado para arrependimento, visto que de novo estão ficando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Aqui estamos falando de nações. Não de um ser humano. Aqui está falando de um ser humano. Mas aqui eu estou falando agora de nações. As nações que já foram evangelizadas, foram cristalizadas, e hoje estão tornando-se pagã, elas vão pagar por um preço. E esse preço será uma grande destruição. Para poder o povo voltar. Israel, quando se virava as costas para o Senhor e começava a idolatria, pagão, queimar os filhos para Moloque, e como os cananeus que foram destruídos, que fizeram aquilo, né? Jogavam no fogo os filhos, em honra a Moloque, músicas, som para abafar os gritos das crianças. Então, o que acontece? Deus pesava a mão porque eles eram invadidos por assírios, babilônios, persas,
e os últimos foram os romanos. E o que acontecia? Para eles se converter, muitos morriam para o remanescente voltar. A Europa estava passando por esse processo. Vai passar por esse processo. Porque eles estão voltando as costas para Deus, para ser uma nações pagã. Hoje, quando eu cheguei lá no mercado, cheguei lá na oficina, no mercado, agora há pouco. Eu tirei um cochilo, Deus me mostrou, e eu estava debaixo das cobertas sentindo frio, um calafrio danado no sonho. Deus me mostrou muita revolução, muita coisa de guerra que vão ter aí nesse mundo. O mundo está se preparando para isso. Acabei de falar o que não era para falar. Aí o que acontece? Aqui no Brasil, a gente não vai ser poupado não. Aqui vai ter algumas coisinhas também. Você que tem condição de comprar remédios, fazer um estoque de remédio, faça. Pelo menos por um ano. Porque as commodities, as coisas, os princípios ativos dos remédios vêm da China ou da Índia. E se tiver um grande conflito mundial aí, não vai chegar no Brasil. Até eles conseguir um outro princípio ativo para fazer um outro remédio, já se passou meses, ou talvez mais de meio ano. Aqui pode ficar bravo com algumas coisas. Comida não vai faltar, mas se você precisar também fazer um estoque de comida, faça. O Espírito de Deus já está falando isso desde há 2 anos. Quando Jerusalém foi cercada por Tito, em setembro, houve um momento ali que estava uma guerra civil e os romanos entrando também em Jerusalém, em Israel, nas cidades também para tomar e matar, sei lá de quê. Porque eles se rebelaram contra os romanos. E tinha uma revolução civil também ali. Morreu mais gente da revolução civil do que os romanos mesmo matando. Pelo menos dentro de Jerusalém. Pelo menos Fábio José nos fala assim, historiador judeu. Então o que acontece? Teve um momento que teve uma pausa na guerra, alguma coisa assim, que todos que eram cristãos, que estavam dentro de Jerusalém, que Jerusalém ficou sitiada. Estava na época, não sei se era de Pentecostes, tinha gente vindo, judeus de todo mundo, para cultuar ali. E quem estava ali em Jerusalém ficou sitiado. Mas teve uma pausa que, antes, que todo aquele que era cristão, que acreditava em Jesus, não acreditava mais no templo de Jerusalém, não acreditava no rito judaico, fugiu. No cerco de Jerusalém morreu muita gente foi escravizada. Mas cristão não. Porque Deus já tinha falado, o Espírito de Deus, o próprio Jesus tinha falado, para sair dali. Para sair dali. Eu não sei se essa live vai chegar a alguma coisa da Europa, alguém mora lá, não sei. Se você é brasileiro, mora na Europa, venda suas coisas e volte para o Brasil, meu amigo. Ou minha amiga. Que a coisa vai tumultuar lá. O Brasil pode passar umas lutas, mas é o melhor lugar para se viver nesse momento conturbado. E aqui, nós que estamos aqui, faz estoque, gente. Não estraga, não. O YouTube aí ensina a fazer, tá em garrafa Pepsi, garrafa de refrigerante, né? Como fazer para as coisas não estragar. Remédio também não estraga, não. Tem validade muito grande. Guarda, gente. O prudente sobrevive às grandes mudanças.
quando eu servi o quartel, faz alguns anos, foi em 81 que eu servi. Servi até atrasado, com 22 anos, mas servi em 81. Meu pai serviu no mesmo quartel, meu avô serviu no mesmo quartel, eu acho que meu bisavô também, acho que serviu alguma coisa também, que ele era tenente-coronel. Mas acho que ele serviu no Rio, que ele era tenente-coronel dos Dragões Imperiais, ele serviu na época do Império. Mas o que acontece? Tinha lá um slogan, um dizeres na 3ª Companhia de Fuzileiro, dizia assim: quem se prepara para a guerra nunca vai ver a guerra. E é isso. Quem se prepara para os dias maus nunca vai ver os dias maus, gente. Faça estoque de alguma coisa. Principalmente de remédio. Faça. Eu já estou fazendo há muito tempo. O Espírito de Deus está falando para fazer. Porque vai vir dias maus aí no mundo. Isso é um conselho. Agora, quem não quiser servir, quem não quiser ouvir, quer dizer, quem não quiser ouvir, ouça. Simples. É igual as 10 virgens. 5 prudentes e 5 não prudentes. 5 prudentes levou azeite, né, sobrando para passar a madrugada, para chegar o noivo, o esposo. As 5 loucas, acabou o azeite das lamparinas. Queria o azeite das 5 prudentes, elas diziam: não, vai nos mercadores, nos comerciantes para comprar. Quando elas foram, o noivo chegou, entrou na recama com as 5 prudentes e fechou a porta. Fechar a porta aqui é a porta da graça, tá, gente? Mas aqui do contexto que eu estou falando de fazer estoque, seria prudência. Aí bateram na porta: a gente foi comprar azeite, foi isso, aquilo. O noivo falou: não vos conheço. Para nosso contexto aqui de fazer estoque, a necessidade vai dizer: não vos conheço, vocês vão passar necessidade. É isso aí. É isso que Deus me tocou no coração para falar. A live já está grande demais. Se puder, dá um joinha, compartilhe, assine o canal. Muita gente vê essa live, eu tenho um relatório, mas não bota, nem dá joinha, nem assina o canal, nem compartilhar, aí eu não sei. Ficai na paz, que Deus de paz, de amor, de mansidão, de longanimidade vos abençoe. Que as ricas bênçãos e as misericórdias de Deus vos repouse sobre vossas cabeças e vos dê a paz. E o nome do Santo do Senhor Jesus Cristo, Yeshua, vos dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.